Olá, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 em ponto da manhã. E a partir de agora você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 30.847 casos de Covid-19. Desse total, 29.092 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguardo o resultado do exame, 9.826 pessoas. E, infelizmente, já são 876 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 34 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 18 internações, sendo 10 em UTI. E dos casos suspeitos, são 16 internadas e até o momento 5 permanecem na UTI. Somados, os números representam 44% de ocupação em leitos de UTI e 33% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 496.770 doses aplicadas, ou seja, 88% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e outras 104.470 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. E amanhã acontece a quarta sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, que é o Rodrigo Vieira. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Como sempre, nosso encontro marcado toda terça-feira. A gente começa falando, como comentado, sobre já a quarta sessão ordinária do ano, que amanhã serão votados 4 projetos. A gente começa com um projeto da vice-prefeita Rosana Gravena, que fala um pouquinho sobre que institui o regime permanente de trabalho à distância na administração direta e indireta de Jacareí. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa proposta de home office. Exatamente, Isabela. É isso que o projeto da vice-prefeita pretende, ela possibilitar a implementação do home office em todas as áreas da prefeitura e das fundações e autarquias daqui de Jacareí. Na semana passada nós tivemos a aprovação do projeto da reforma administrativa aqui da Câmara, que incluía essa possibilidade de trabalho home office. A prefeitura está fazendo a mesma coisa, é uma lei geral, ela delimita o modo de funcionar, de como vai ser esse funcionamento. Só que para isso vai haver a necessidade de uma lei complementar, uma lei que regulamente, uma lei que dê as diretrizes, que dê as metas, como vai funcionar. Isso vai vir mais para frente. Mas como você perguntou, esse projeto ele tem o objetivo de otimizar os trabalhos de todas as atividades do funcionalismo municipal. Todos os trabalhos que não precisam ser feitos de maneira presencial, que podem ser feitos de maneira à distância, que têm a possibilidade de ser feitos de maneira com o uso da internet, é possível ser feito. Claro que existem algumas limitações. Não é qualquer servidor que pode fazer uso desse serviço, o trabalho home office. Um desses impedimentos é pessoas ou servidores que ocupam um cargo de chefia, direção e assessoramento. São cargos que precisam estar ali no contato, sair talvez do escritório. Exatamente, são cargos que precisam da pessoa de maneira presencial e também serviços que também dependem da pessoa presencialmente, quer dizer, serviços que a pessoa não pode fazer remotamente, precisam exercê-los de forma presencial. Uma também das vantagens, quer dizer, pro lado do servidor, é que evita o deslocamento do servidor até o seu local de trabalho, reduz custo, reduz tempo também de deslocamento e também tem uma questão também de metas, a questão de metas com a qualidade do serviço, isso tudo, as metas, quais serão essas metas, quais serão os procedimentos, as maneiras de executar esse serviço, de mensurar esse trabalho, de qualificar e de avaliar. Isso vai ser feito posteriormente através de uma
uma determinação, né? Com as regras, com tudo certinho, tudo colocado no papel, tudo direitinho. E cabe ao diretor, aos chefes, né, imediatos, escolherem ou determinarem os servidores que poderão fazer uso do home office, ou também o próprio servidor poderá fazer olha, eu poderia, tá? E tudo isso é uma questão de uma conciliação, né? Um entendimento da chefia com os seus subordinados ali, dentro de cada departamento, enfim. Isso é importante falar, né? Não é assim todo o cargo que está ligado direto ou indiretamente sobre essa questão da prefeitura, né, que vai poder fazer isso. Existe todo um processo de autorização, de escrever ali, fazer esse pedido para a chefia, como você comentou, né? Exatamente. Como eu disse, essa é uma lei, ela é mais geral. Ela abre a possibilidade do trabalho home office. No entanto, caso esse projeto, essa lei seja aprovada e entre em vigor, haverá necessidade de uma complementação dela. Em que sentido? De dar as diretrizes, as regras. Uma lei regulamentadora, né? Que vai regulamentar, quer dizer, que vai dar como que deve ser feito, de que maneira que deve ser feito, com as metas, com os objetivos, para que os resultados possam ser mensurados, né? E avaliados. E melhorados também, né, Rodrigo? Exatamente, porque tudo isso a gente vê que isso é uma tendência no mundo, ainda mais pós-pandemia, né? Que a gente viu muito isso, que existe até hoje a questão do home office. Então, nada mais justo, ou nada mais importante também do que a administração pública também adentrar nesse novo mundo, né? Porque isso também é uma forma também de você aferir a qualidade do serviço também, porque você está ali online, então você tem toda uma regra, um procedimento online para você ter a mensuração e a qualidade do seu serviço que você está fazendo mesmo dentro de casa. Importante falar também que a carga horária ela continua a mesma, né? Sim, o home office ele vai ser estabelecido durante o trabalho, durante o expediente de trabalho do servidor, durante as 8 horas que ele está exercendo a sua carga horária. Não vai poder fazer nem antes e nem depois. Então, por isso que vai haver necessidade de uma outra lei para regulamentar isso, até porque no caso aqui de Jacareí, o expediente tem início às 7h30 e termina às 17 horas. Então, é nesse período que deverá ser executados os trabalhos durante o home office. Após esse horário, não será contabilizado nada de tempo de serviço, enfim, nada será permitido, desculpa, a execução de trabalhos home office a partir das 17 horas ou anterior às 7h30 da manhã. É um período de adaptação, né, Rodrigo? Como você comentou, apesar de ser muito comum, necessita de todas essas regras para que seja realmente efetivo esse projeto de lei, né? Exatamente, como eu disse, essa é uma lei abrangente, ela não coloca ainda esses parâmetros, né? Esses parâmetros são definidos por uma lei que vai regulamentar isso, tanto aqui na Câmara, quanto na administração direta, que é a prefeitura, quanto indireta, que são as autarquias e fundações. Então, o projeto da prefeitura, o projeto da administração direta e indireta, pode ter algumas especificidades, por exemplo, que aqui na Câmara poderá não ocorrer, poderá não existir. Isso vai depender do funcionamento, do modo de funcionamento da instituição e do modo de funcionamento do serviço. Ótimo. Como a gente estava comentando aqui, não é qualquer um que vai poder fazer isso, né? Trabalhar à distância, e também também a forma de fazer e o como fazer é que também vão precisar também ter um ajuste para que tanto a administração quanto o servidor, o objetivo seja o mesmo. Eficiência e qualidade do serviço público, ampliar e ofertar cada vez mais eficiência e qualidade desse serviço. Ótimo, a gente já volta a conversar sobre os outros 3 projetos, Rodrigo, peço licença. O Programa Educação de Jovens e Adultos, a EJA, está com inscrições abertas. A modalidade acolhe pessoas a partir de 14 anos de idade que não tiveram oportunidade de alfabetização. O acesso à educação é um direito de todos e um dever do Estado. Ler e escrever são processos que, para além da alfabetização, permite a autonomia e o poder de escolha. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino que assegura essa lei. Nós atendemos jovens e adultos a partir de 14 anos completo. São adultos que, por algum motivo, não tiveram oportunidade na idade certa de estudar.
O programa é dividido em 2 etapas, a EJA Ensino Fundamental e a EJA Ensino Médio. Ambos os processos duram em torno de 2 anos para cada conclusão. A modalidade oferece transporte escolar e merenda. Já as aulas são ofertadas de maneira online e agora a opção presencial está novamente disponível. Nós estamos com uma força-tarefa de busca ativa. Então, como eu falei, eu estou indo em todos os cantos da cidade, indo nos comércios, indo nos atores sociais dos bairros. E agora, com o início das aulas, as nossas parceiras são as nossas diretoras de escola. Ana Cristina é diretora da EMF Conceição, que fica no bairro Jardim Paraíso. Essa escola é uma das instituições do município que oferece o programa EJA, conhecido por muitos como supletivo. Desde 2015, Ana trabalha com esse programa e observa na prática o processo do ensino. São etapas que nós trabalhamos, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Por exemplo, na minha escola, nós temos apenas uma sala, ela é multisseriada. Eu atendo alunos tanto da primeira etapa quanto da quarta. Dentro da sala de aula, o professor elabora suas aulas de acordo com os conteúdos recebidos da secretaria e, é claro, de acordo com a necessidade desse aluno. Então, tem toda uma diagnóstica, uma preparação, uma orientação para que essas atividades sejam preparadas e realmente elas atendam a necessidade desse aluno. Com a pandemia da Covid-19 em 2020, a insegurança dos grupos de risco e a necessidade do ensino remoto, o número de estudantes na EJA dentro do ensino municipal caiu mais de 50%. Agora, o desafio é acolher novos estudantes e, para isso acontecer, está valendo até carro de som. Estamos aqui para convidá-los a estudar. Quem não sabe ler e escrever e gostaria de aprender, quem saiu da escola e não terminou seus estudos, procure a escola municipal do seu bairro. Nossa expectativa é de que aumente esse número de alunos dentro da educação de jovens e adultos, que a gente sabe o quanto isso é importante, faz a diferença também na autoestima desse cidadão, né? E uma coisa que nós temos para nós, não desistir. Então, nós temos um lema, não desista. Então, nem o aluno para não desistir e nós não desistirmos de buscarmos esses alunos. As inscrições para a EJA estão abertas. Para o ensino fundamental, é possível ter informações e acesso aos endereços das 9 escolas por meio da rede do município. Basta ligar no telefone 3955-9229 ou acessar o site jacareí.sp.gov.br. Já para a modalidade do ensino médio, é necessário entrar em contato com uma instituição de ensino estadual para as devidas orientações. As aulas da EJA acontecem todos os dias da semana, das 18 horas até as 22 horas. Então, eu peço uma parceria de todos os munícipes que conhecer um jovem adulto que não sabe ler e escrever, que não tiver essa oportunidade, convencer a ir para a escola e a retornar seus estudos. Isso aí, como a Patrícia comentou, a gente precisa criar essa rede. Se você conhece alguém ou se você não teve a oportunidade de terminar os estudos, tem aí essa possibilidade da EJA. A gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara. Estamos conversando sobre a 4ª sessão ordinária do ano. Rodrigo, a gente tem também o projeto de lei do Edgar Sasaki, do DEM, que fala um pouquinho sobre a obrigatoriedade de um local para recarga de veículos elétricos. Isso em edifícios como condomínios residenciais e comerciais de Jacareí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto de lei. Pois é, já é um projeto do ano passado, né, do líder do governo na Câmara, Edgar, e ele prevê uma solução para o abastecimento, uma solução para adotar ou prever um modo de recarga desses veículos, né, como você disse, nos estabelecimentos, nos condomínios, né, residenciais e comerciais. Isso não envolve as áreas públicas, isso aí ainda não existe nada a respeito, porque envolveriam outras questões de tecnologia, enfim, o município se adequar, não se trata disso, se trata apenas de condomínios residenciais e comerciais, e ele quer dar uma solução para esse tipo de situação. A pessoa que tem um veículo desse tipo, como que ela vai fazer para abastecer o veículo, se ela está dentro de um condomínio residencial ou comercial. O modo de fazer isso, a medição, né, que tem que ser individualizada, porque isso
Isso gera uma carga de energia, né, elétrica, porque os carros são movidos a energia, então precisa haver um local individualizado para fazer essa medição, para contabilizar o gasto, né? Exatamente, o gasto dessa energia que vai ser despendida para abastecer esse veículo. A possibilidade também da forma de pagamento pré-paga. Então a pessoa já tem um valor ali estipulado já antecipadamente para fazer aquele abastecimento. E uma série de outras questões que ele coloca aqui. Os condomínios eles vão precisar ser adaptados, né? E exceto quando for comprovada a inviabilidade, ou seja, técnica, né, da estrutura da edificação que comprove que impeça esse tipo de adaptação. Isso deve ser feito aí por um laudo, né, por agentes aí do CREA, né, o pessoal da arquitetura e da engenharia, engenheiros, arquitetos que vão fazer essa medição, essa aferição no local para saber se tem a possibilidade ou não. E para os novos, essa lei ela vai entrar, mais detalhadamente, ela vai entrar em vigor 12 meses após a publicação dela. Se ela for aprovada amanhã, ela vai passar a valer um ano depois, né, para projetos, para novas edificações, ou seja, para quem vai construir, tem 12 meses ainda, né, a partir da aprovação, mais 12 meses para fazer esses ajustes. Para os antigos, né, para aquelas edificaçõas que já são existentes, 5 anos. Então são 5 anos aí para que essas edificações antigas elas se adequem, né, se preparem para receber esse tipo de estrutura, porque a gente sabe que em todas as cidades, nas maiorias das cidades brasileiras, a estrutura urbana ela é muito precária. Precária, exatamente. Então, para você fazer um tipo de serviço desse, você não envolve só a parte privada, o lado privado. Você também tem os serviços públicos também vão precisar se adequar. Né? Como é que essa rede elétrica vai chegar até o edifício, vai chegar até o condomínio, vai chegar até os locais? Né? Vai precisar quebrar a gente pode dizer, Rodrigo, que a justificativa desse projeto é uma espécie de democratização também, né, da mobilidade urbana para quem possui esse tipo de veículo elétrico, que cada vez é mais comum, principalmente falando dessa questão de sustentabilidade, é também uma forma de democratizar, né, da pessoa conseguir utilizar, por exemplo, aqui em Jacareí. Como que vai utilizar se não tem um meio ali de conseguir fazer recarga, né? Exatamente. Hoje as pessoas que têm um veículo desse, eles têm que fazer isso na sua própria casa, dentro da sua própria garagem, né? E agora, em condomínio, isso já fica muito mais difícil. Como é que você vai levar, como é que você vai trazer a recarga para dentro de um estacionamento que fica lá no segundo subsolo, lá no subsolo você mora, né? É difícil, é complicado como você bem disse, você tem um bem e você tem uma dificuldade logística para fazer o abastecimento dele. Então o Edgar está propondo com esse projeto uma solução. Ele está querendo que encontrem alternativas para que as edificações possibilitem esse tipo que esse serviço chegue até o consumidor ou aquela pessoa que tem esse tipo de veículo. Porque hoje, atualmente, isso só pode ser feito dentro das residências, né, da pessoa lá com o carro no estacionamento, chega lá com o cabeamento e pluga para poder fazer. Normalmente as pessoas fazem isso à noite, né? Uhum. Quando o carro está parado, elas vão lá e ligam a energia para poder fazer a recarga. Então é mais ou menos o intuito do projeto. Muito também provavelmente deverá ter uma lei para regulamentar esse tipo de funcionamento, como as regras, né, de funcionamento, como é que isso vai funcionar nos estabelecimentos comerciais e residenciais. É uma lei mais geral, mas é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, exatamente. É a partir dela que ainda virão as outras deliberações.
Perfeito. A gente já volta a conversar sobre os outros projetos, os outros 2 projetos, peço licença. A gente continua falando sobre educação. As inscrições para o programa Universidade para Todos, que é o ProUni 2022, estão abertas a partir de hoje, terça-feira. Neste ano, os estudantes poderão usar as notas do Enem de 2020 e de 2021 para participar do processo seletivo. De acordo com o Ministério da Educação, o sistema irá considerar automaticamente a pontuação mais alta obtida. Segundo o cronograma apresentado pelo Ministério, após o fim das inscrições, será apresentado no dia 2 de março o resultado da primeira chamada. As inscrições para o ProUni ficam abertas até sexta-feira, dia 25, e devem ser realizadas pela internet. É só acessar o site prounialuno.mec.gov.br. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui em Jacareí. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações de hoje? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E por meio da Secretaria de Saúde, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue avançando aqui em Jacareí. Pois bem, vamos conferir agora quem pode se vacinar nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro. Para todos aqueles que ainda, porventura, não tomaram a primeira dose, os imunizantes estão sendo indicados a toda a população acima dos 5 anos de idade que podem ir até algum dos postos de saúde que oferecem a vacina aqui em nossa cidade. Agora, com relação à segunda dose das vacinas, seguem as seguintes datas para a imunização. Para quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 1º de fevereiro ou em data anterior, já pode garantir o complemento, né, do seu esquema vacinal. Agora, com relação também àqueles que tomaram AstraZeneca até o dia 28 de dezembro ou data anterior e Pfizer até o dia 1º de fevereiro ou em data anterior, finalizando assim seu esquema vacinal. Também estão sendo oferecidos a vacina de dose reforço para todos aqueles que já completaram seu esquema vacinal até o dia 22 de outubro ou em data anterior, podendo assim garantir a dose extra do imunizante. Quem também pode garantir a sua dose reforço são aqueles que se vacinaram com a vacina da Janssen de dose única até o dia 22 de dezembro ou em data anterior. O atendimento acontece a partir de 1h da tarde, vai até às 5h da tarde em todas as unidades municipais de saúde da família e também unidades básicas de saúde, com exceção, no caso, né, da UBS Central, onde o atendimento parte das 9h da manhã e vai até às 7h da noite. E falando, né, sobre a UBS Central, é importante lembrar que as segundas doses dos imunizantes Coronavac e da AstraZeneca estão sendo aplicadas exclusivamente na UBS Central, assim como também a dose extra do imunizante da Janssen. Agora, falando sobre a vacinação infantil, a aplicação da vacina para este público acontece nas seguintes unidades de saúde: UBS Santa Cruz dos Lázaros, UBS Parque Santo Antônio, Unidade Municipal de Saúde da Família Cidade de Salvador e Unidade Municipal de Saúde da Família Jardim das Indústrias. Nestes locais, o atendimento parte das 8h da manhã e vai até ao meio-dia. É importante frisar que, no caso, a UBS Central, ela está aplicando vacinas apenas em pessoas acima de 12 anos de idade. E para se vacinar, caso seja ainda a primeira dose, leve consigo, no momento da sua vacinação, né, em algum posto de saúde, algum documento original com foto, além do seu comprovante de endereço. Caso seja a segunda dose ou dose de reforço, além dos documentos citados, né, é importante também levar o seu cartão de vacinação, comprovando que você já está imunizado com a primeira dose. Mais informações sobre a campanha de vacinação e outros detalhes, você pode obter no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br, ou ligando, né, contatando o telefone 156. Volto com você, Isabela. É isso aí, tem vacina para todo mundo, então, se já está aí nessa data, não esquecer de se vacinar contra a Covid-19. Muito obrigada, João, pelas informações. E o governo do estado está custeando obras de repavimentação na Avenida Lucas Nogueira Garcês, uma das principais vias da zona oeste de Jacareí. A estimativa é entregar a obra no início de 2022. Uma das principais vias da região oeste de Jacareí está passando por um processo de repavimentação. A obra na Avenida Lucas Nogueira Garcês está sendo realizada com recursos do governo do estado,
com orçamento previsto de aproximadamente R$ 7 milhões e com estimativa de entrega para o primeiro semestre de 2022. A Lucas estava com a infraestrutura defasada, bastante esburacada, então essa revitalização vai trazer um conforto maior para a população que tanto está no entorno da Lucas, quanto utiliza a Lucas para acessar a antiga Dom Pedro e a rodovia Presidente Dutra. Além do asfalto, as calçadas também precisam de manutenção. Muitos trechos estão esburacados. Este, por exemplo, onde nós estamos, elas nem sequer existem e falta espaço para as bicicletas. A estimativa do governo é justamente resolver esse problema e começar a segunda fase da obra ano que vem. Ano que vem a gente licita, então no segundo semestre do próximo ano e início de 2003 a gente executa a obra da ciclovia ao longo de toda a Lucas Nogueira Garcês. Já o projeto de interligar as avenidas Lucas Nogueira Garcês e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco está em processo de negociação junto ao Ministério Público e à Defensoria. A obra, que será custeada com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, conhecido como CAF, será de grande importância, pois pretende criar uma alternativa para o jacariense que precisa transitar dentro da cidade sem a necessidade de pagar o pedágio, ligando a Zona Oeste e a Zona Leste por uma única avenida paralela à Dutra. A gente acredita que devemos fechar no primeiro trimestre um acordo com o Ministério Público para conseguir liberar essa obra, então a execução dela, fechando no primeiro trimestre, sai esperando as licenças ambientais, processo licitatório, em 2022, final de 2022, início de 2023, para começar as obras. E a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal, sobre a 4ª sessão ordinária que acontecerá amanhã a partir das 9 horas. A gente já comentou sobre 2 projetos, ainda tem mais 2 projetos que falam sobre instituição de títulos, né? A gente começa, por exemplo, com o do vereador Dude, do PL, que institui o diploma Amigo da Adoção Esportiva. Quem que pode receber esse diploma, Rodrigo? Então, são as empresas que adotem, patrocinem, né, atletas, amadores, enfim, no caso, patrocinem também modalidades esportivas, né, de uma forma mais abrangente, que adotem espaços esportivos públicos, como praças, campos de futebol, né, enfim, ou que cedam os seus espaços privados para uso gratuito da população, para que a população possa usufruir desse espaço que é de uso privado ou da empresa, no caso. É uma medida que o vereador está encontrando aí de estimular, né, que as empresas elas valorizem o esporte, estimulem os atletas, é um estímulo dos atletas e também para as empresas patrocinarem essas pessoas que muitas vezes esses atletas não têm condição, né, financeira de arcar com o seu esporte, com a sua modalidade. Rodrigo, quando a gente fala sobre esses projetos de leis que instituem títulos, né, como que acontece essa indicação? Existe um período de concessão, tem também todo o critério, né, vários critérios para esse registro, para essas indicações, né? Então, no caso desse projeto do DUID, a empresa ela pode fazer a indicação, ela pode se manifestar indicando colocando o seu nome lá para a premiação, ou o vereador também pode indicar, o próprio vereador pode fazer essa indicação da empresa, dentro que seja no prazo de 15 dias, né, antes da realização do evento. Então tem esse período, né, para que essa empresa ela passe pelas comissões aqui da Câmara, no caso a Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Saúde e Assistência Social aqui da Câmara. Essas empresas têm que passar por esse crivo das comissões e a partir de então são 3 empresas, né? Aliás, são 3 empresas com antecedência mínima de 15 dias e essa sessão ela vai ser realizada imediatamente anterior ao dia 6 de abril, que é o Dia Internacional do Esporte, ou próximo desse dia ou mesmo justamente nesse dia. Anualmente.
Legal. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre o outro projeto também, que institui uma questão de diploma, peço licença novamente. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai conhecer sobre a nova praça inaugurada aqui em Jacareí e vai saber sobre as oportunidades de cursos na Biblioteca Municipal. A gente volta daqui a pouco.